Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um dos meios de construir reputação, um dos canais. A imprensa é um dos canais, é uma das formas que a gente tem para construir reputação. Agora, como é que você faz isso? Como é que você faz o seu cliente virar notícia de uma forma que não seja negativa, né? Porque nem sempre, nem toda notícia é positiva. A ideia hoje aqui é a gente mostrar como virar notícia de uma forma positiva, como preparar um candidato para dar entrevista, a estratégia do relacionamento com os jornalistas, com os veículos de imprensa, para você ter mais um canal para trabalhar a reputação. E como você usa isso também nos outros meios de comunicação, nas redes sociais, no YouTube, para potencializar esse resultado que você conseguiu na imprensa. Então, vamos lá? Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fabiana Vitorino, eu sou jornalista, trabalho com comunicação política há mais de 15 anos, mais da metade desse tempo assessorando políticos, fazendo assessoria de imprensa para políticos, para governos, para instituições públicas, como a Petrobras. Então, tenho bastante experiência aí e quero dividir um pouquinho disso com vocês. Fui assessora de imprensa do governador de Brasília, fui assessora de imprensa de deputados federais, de deputados estaduais, fui chefe da assessoria de imprensa da Casa Civil. Então, tenho bastante coisa para contribuir, para passar aí para vocês também sobre isso. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender para falar sobre notícia é o que é notícia. Quais são os critérios, né? Quais são os critérios de noticiabilidade? O que um jornalista tem interesse em publicar? Em geral, um fato que seja relevante para uma parte significativa da população, normalmente isso é notícia, algo que seja factual, ou uma prestação de serviço, ou uma informação de utilidade pública, uma mudança que impacte na transformação da vida das pessoas. Essas coisas são notícias. Catástrofes, acidentes, pandemia, coisas que impactem o dia a dia da vida das pessoas. Isso é notícia. O que não é notícia? Aquilo que você não consegue transformar no entendimento, tangibilizar para o que aquilo impacta na vida das pessoas. Diferente, por exemplo, dos outros canais, das redes sociais, do YouTube, em que o candidato, ou a pessoa, ou o político é o próprio produtor de conteúdo, com a imprensa é um pouco diferente. Para que você esteja lá, você precisa respeitar algumas regras, vamos dizer assim, que são esses critérios, esses caráteres de noticiabilidade. Mais para frente eu vou dando mais alguns exemplos, para ficar mais claro. Eu costumo brincar que notícia é o que alguém em algum lugar não quer ver publicado. Todo o resto é propaganda. Não é que as pessoas tenham interesse pelas notícias ruins, não é isso, mas normalmente a imprensa gosta de noticiar aquilo que causa impacto, que pode trazer um problema para a vida das pessoas. Mas a gente também noticia coisas boas. Eu vou mostrar para vocês ao longo da nossa palestra. Uma outra coisa que a gente precisa entender para poder trabalhar bem com a imprensa, ter um bom relacionamento, é a característica de cada tipo de mídia. A gente tem a mídia impressa, a mídia radiofônica, a mídia televisiva e a internet. Eu vou falar um pouquinho sobre as características de cada uma dessas mídias e de como deve ser uma entrevista para cada um desses canais. Eu vou começar falando sobre a mídia impressa. A mídia impressa a gente tem os jornais, as revistas, os jornais de bairro, os jornais de grande circulação, o Globo, Folha, Estadão, são exemplos de jornais impressos. E tem os jornais regionais de cada cidade, dos bairros, enfim. Quais são as principais características da mídia impressa? Primeiro, você tem um espaço limitado, você tem o tamanho da paginação do jornal, que te limita em termos de espaço de fala, por exemplo. Você tem a questão do tempo. Em geral, esses jornais são diários ou semanais, mas eles têm um prazo muito certo e muito rígido para fechar, porque eles têm toda uma estrutura para fechar o jornal, diagramar, imprimir, a distribuição. Então, os prazos para fechamento deles são mais rígidos e aí você precisa respeitar mais isso para você conseguir que a sua entrevista, que a sua fala seja colocada nesses veículos. E é importante você saber desse fechamento para que você não mande pauta fora do horário que esse veículo vai poder ter tempo hábil para publicar. Então, isso é uma coisa importante que vocês precisam estar atentos. Uma outra característica também do jornal impresso é que ele tem uma linguagem mais formal. Diferente de outras mídias que tem uma linguagem mais falada, o impresso ele é mais formal, menos coloquial. E a gente tem alguns formatos dentro do impresso de entrevistas, né? Você tem, por exemplo, uma entrevista ping-pong, que é uma entrevista mais longa, de perguntas e respostas. Você tem notas, você tem as colunas, que são notas pequenas, e você tem as matérias, que são normalmente textos maiores. Para cada um desses formatos, você precisa estar atento ao jeito de mandar, né? Até em questão de espaço, de perfil da coluna, de perfil do veículo,
Tudo isso você precisa estar atento na hora que você pensa em uma proposta de pauta para aquele veículo, para aquele canal. Eu vou falar um pouquinho sobre o rádio. Quais são as principais características da mídia radiofônica? Primeiro, é um canal que o áudio ele é prioritário, né? Ele é o único elemento que o ouvinte tem. É o áudio, a voz, o som. Ele não tem outros elementos como o elemento visual, por exemplo. Uma outra característica é que o rádio tem uma linguagem mais coloquial, mais falada mesmo. A língua é mais solta, você tem mais naturalidade para falar, menos preocupação com o linguajar. Claro que não em relação a palavrões, nem nada disso, mas é uma linguagem mais falada mesmo. É quase como se você tivesse com uma conversa mesmo com o ouvinte, com a pessoa que está ali para saber o que você tem a dizer. E aí no rádio a gente tem duas características, duas possibilidades. Mais de duas às vezes, mas em geral, ou você está num programa que é ao vivo, e aí você tem um tempo de fala um pouco maior, e você tem menos chances de ter sua fala editada, né? Você fala exatamente ali aquilo que você quer. Então é um espaço muito importante de se aproveitar. O rádio ainda é muito importante. Em vários municípios, em várias cidades, mesmo na capital, a gente tem rádios de notícia que são muito bem ouvidas, tem muita audiência. Então são espaços importantes para serem aproveitados. E a outra forma, além dessa possibilidade de ao vivo, você tem a possibilidade de matérias gravadas, em que o jornalista te entrevista e você tem um tempo menor para falar. Então, isso também é uma coisa importante, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, né? Como se preparar para cada entrevista. Cada tipo de entrevista tem uma especificidade. Quando você for dar essa entrevista, você precisa saber isso, tá? Qual é o veículo, qual é o tempo que eu tenho para falar, é uma entrevista gravada, vai ser no estúdio, quem vai estar junto no estúdio, mas eu vou falar mais disso mais na frente. E aí, ainda em relação à questão da rádio, tem algumas dicas importantes. Hoje, por conta da internet, é muito comum que as rádios tenham transmissões ao vivo pela internet. Então, você precisa ter cuidado para estar bem vestido, a postura durante a entrevista, se estiver sendo transmitido ao vivo, se certificar que essa transmissão acabou, porque muitas vezes ou o programa entra no comercial, ou ele termina, mas a transmissão ao vivo continua. Então, mantenha a postura, não fala nem faz nada que você não queira que seja visto publicamente. Que mais? E tem uma dica importante também. Evite falar junto com outra pessoa. Na rádio, isso é muito desconfortável para quem está ouvindo. Quando você fala junto com outra pessoa na rádio, você faz com que o ouvinte perca o interesse no que está sendo dito, e aí ele vai mudar de estação. Então, espera a pessoa falar, ou pede a fala de uma forma educada, mas nunca fale junto com outra pessoa na rádio. Vamos falar um pouquinho agora sobre a mídia televisiva. Qual que é a principal característica da TV? Primeiro é a falta de tempo. Em geral, mesmo que seja no estúdio ou na entrevista gravada, cada matéria tem, no máximo, 3 minutos. Então, o tempo que a pessoa vai ter de fala é por volta de 30 segundos. Você precisa conseguir, nesses 30 segundos, dizer o que é mais importante para você, o que você quer passar para o seu público-alvo. Bom, e aí, ainda falando sobre TV, quais são os formatos mais comuns? A gente tem o link ao vivo, que é fora do estúdio. Normalmente, a produção combina com o entrevistado em algum lugar, algum ponto da cidade. Você tem a entrevista ao vivo no estúdio e você tem a entrevista gravada. Nas entrevistas ao vivo, tanto no link quanto no estúdio, você tem mais, a responsabilidade é maior, porque se você falar alguma coisa não tem como editar, é aquilo e pronto. Mas você tem uma possibilidade, uma oportunidade muito boa de dizer aquilo que você quer sem ser interrompido. Então, planeje direitinho, tem ali as mensagens chaves, a frase principal que você quer passar. Vou dar alguns exemplos mais na frente também sobre essa questão. E aí eu vou dar algumas dicas para quem vai dar entrevista para televisão. Primeiro, lembre que a sua fala é curta, então seja conciso. Organize a sua linha de raciocínio para ter frases de, no máximo, 30 segundos. Falas de, no máximo, 30 segundos. E organize ali 3 frases chaves que vão ser aquilo que você quer que saia na matéria. Na hierarquia da informação, é a sua informação prioritária. Então, vai dar uma entrevista para a TV, já vai com uma frase que você quer que saia. Essa é a frase que eu quero que entre na matéria. Essa é a minha fala que eu quero que entre na matéria. Porque quando você sabe o que você quer dizer, qualquer oportunidade que você tiver vai ser uma oportunidade de passar o seu recado. O jornalista pode te fazer uma pergunta, mas se você souber o que você tem a dizer, você vai conseguir encaixar na sua resposta o que você tem a dizer com o que o jornalista quer. Tá? Eu lembro, tem uma história engraçada. Quando eu comecei, eu não vou citar a pessoa, mas uma das pessoas com quem eu trabalhei, um dos políticos para quem eu trabalhei,
ele ainda não tinha muita experiência com a imprensa, então toda vez que ele ia dar entrevista para a televisão, ele repetia exatamente a mesma frase. Não importa o que o jornalista perguntasse para ele, ele repetia exatamente a mesma frase 3 vezes. Não é isso que eu estou recomendando. Por quê? Isso pode funcionar na primeira vez, na segunda vez, mas provavelmente, se você fizer isso com frequência, os jornalistas não vão mais querer te dar oportunidade para te entrevistar. O jornalista vai preferir entrevistar outra pessoa, porque isso também é muito chato. Então, não é que você vai ficar igual um papagaio repetindo uma frase que não faz sentido para o jornalista. Você vai colocar a sua intenção, o que você quer dizer, de forma casada com o que o jornalista te perguntou. Então, quando você tem o objetivo da sua fala, você consegue fazer isso, tá bom? Fica essa dica aí. Bom, e aí, por último, em termos de tipos de mídia, a gente tem a mídia digital, que é a nossa internet, que virou, na verdade, um mundo de possibilidades, porque ela consegue concentrar as características da mídia impressa, da TV, do rádio, tudo numa coisa só. Então, a gente tem os portais de notícias, que são similares aos impressos, mas com as características do online. E quais são essas características? Você tem mais espaço, porque você não tem problema de paginação para caber na página, então a rolagem da barra pode ir longe, você tem a possibilidade de colocar links para outras matérias, então seu espaço de fala é muito maior, né? Você tem mais espaço para falar, para mostrar coisas, até para... Isso é um recurso que os assessores usam pouco. Os jornalistas gostam muito, principalmente para o online, de materiais, de infográficos, de tabelas, de coisas que deem ilustração para a matéria. E isso funciona para a TV também. E poucos assessores preparam esse material. Então, para o online, você tem essa possibilidade de baixar um PDF. Então, explorem mais isso. Isso é uma dica também importante em relação ao online. Uma outra coisa que é uma chave, assim, que é muito importante no online se você deu uma entrevista, se saiu uma matéria que te cita, ou que cita algum órgão que você trabalha, enfim, o online tem a possibilidade da correção em qualquer momento. Então, saiu alguma coisa errada, entre em contato com o jornalista, pede para corrigir, avisa que não foi aquilo, né? Isso é uma possibilidade que o online traz e que nenhum outro veículo dá para a gente. Então, por isso é importante também ficar atento, né? As pessoas, às vezes, só dão a entrevista e não acompanham o pós, não sabem como aquilo saiu, como aquilo foi divulgado. Então, acompanhar esse pós também é muito importante. E aí, uma outra característica do digital é a capacidade que ele tem de compartilhamento, né? É um dos grandes... como é que eu vou dizer? É a principal vantagem, né, talvez, da internet. Além dessa questão da correção, é a questão desse conteúdo poder ser compartilhado. Então, tenha em mente isso também, que quando você dá uma entrevista para um veículo que é online, ele vai atingir uma gama maior de públicos. Então, pense muito bem nos seus públicos na hora de dar uma entrevista. O que você quer que eles vejam, o que você quer que eles saibam. Né? Isso é muito importante, até para não dar um tiro no pé. Fazer uma entrevista que, ao invés de construir, contribuir com a tua reputação, vai fazer com que você fique mal visto. Né? Então, cuidado com isso também. E aí, na internet, além dos portais de notícia, você tem também... hoje está na moda, né? Os podcasts. Então, os mesmos cuidados que você tem que ter para a TV e para a rádio, na internet, quando você está num estúdio, também vale. Então, para o online, além dos portais, a gente tem rádios que são transmitidas também online e tem os vídeos, os canais de YouTube. Né? A internet ela tem todos os meios em um só. Agora que a gente já entendeu, já passou um pouquinho por cada mídia, né? A gente já conseguiu falar sobre as características de cada um, o tempo de cada um, o perfil. A gente vai falar um pouquinho sobre o relacionamento com a imprensa. Relacionamento com a mídia, com os jornalistas. Qual que é a coisa que mais irrita o jornalista? Vocês sabem? Já pararam para pensar? O que mais irrita um jornalista? O que mais deixa ele puto e que fala assim, esse cara eu não quero entrevistar nunca mais? Uma das coisas que mais irrita os jornalistas é você não respeitar o deadline dele, você não respeitar o tempo que ele tem para escrever e produzir aquela matéria. Então, se você tem uma demanda, algum jornalista, algum veículo te acionou, se você não vai conseguir responder, se você não quer responder, eu vou falar sobre isso depois, em relação a quando se responde e quando não se responde jornalista. Mas se você não tiver tempo, ou se você não for responder por algum motivo o jornalista, avise. Fale, olha, essa eu não vou conseguir responder, essa entrevista eu não vou conseguir te dar hoje. Mas dê uma devolutiva, não cozinhe o jornalista, não deixe ele esperando, porque isso faz com que ele se irrite muito. E a chance dele colocar alguma coisa ruim aumenta em 100% praticamente.
Essa é a primeira dica em relação a relacionamento com o jornalista. Outra coisa que deixa o jornalista muito bravo e que atrapalha mesmo a produção, porque eu acho que eu não falei disso no início, mas para uma matéria sair, ela tem toda uma produção. A primeira coisa é uma reunião de pauta, os jornalistas, a produção se reúne, faz uma reunião, decide ali o que é mais relevante para o dia, o que é mais relevante para o público que tem, para aquela audiência, né, daquele veículo. E aí eles montam toda uma programação de saída da equipe para gravação, de montagem de horário no estúdio. Quando você, por algum motivo, se atrasa ou desmarca uma entrevista, você ferra com toda a programação que essa equipe inteira fez. Você deixa um buraco ali. Então, se organize a sua agenda para não desmarcar compromisso com o jornalista e nem se atrasar. Na pior das hipóteses, você não vai conseguir ir para aquele compromisso, delegue alguém. Então, se for, por exemplo, um governador ou um secretário, dê a opção de alguém, olha, eu tive um imprevisto, eu não vou poder ir, mas eu tenho uma outra fonte que pode servir para falar com você sobre o que você precisava. Nunca deixe o jornalista com fúria, isso é muito ruim, atrapalha muito e vai estragar, vai azedar seu relacionamento com aquele veículo, com aquele jornalista. Uma coisa que acontece muito, às vezes o político está atarefado, com a cabeça a mil, pensando em mil coisas que ele tem que resolver, e aí ele é pego de surpresa para dar uma entrevista, numa agenda, em algum lugar, e o jornalista faz uma pergunta que, para ele, naquele momento, parece ser idiota. E aí, o que eu tenho a dizer para vocês? Não existe pergunta idiota, principalmente vindo da imprensa. Por quê? O papel daquele jornalista é traduzir para uma parcela enorme da população o que o político tem a dizer e o que está acontecendo na cidade. Então, você tem desde pessoas muito humildes, que não têm conhecimento das coisas, até pessoas mais intelectualizadas que estão assistindo aquele jornal. Então, é importante, não existe pergunta idiota. Então, muito cuidado quando um jornalista te fizer uma pergunta com a sua expressão corporal, porque às vezes você não fala, mas só de você pensar que aquela pergunta é idiota, o seu corpo já manifestou isso. A sua boca já fez, tipo, aquela cara de puta, sério que você me perguntou isso? Então, cuidado com essas expressões corporais, respira, ganha um tempo, organiza a linha de pensamento e responde ao jornalista. Lembra que tem alguém ali, para ele fazer essa pergunta, tem alguém ali que ele está representando e que está querendo falar, está querendo entender o que você tem a dizer. Aproveite essa oportunidade, não desperdice isso por considerar uma pergunta idiota. Quando é que vocês acham que um político, ou que um órgão, ou que um governo não deve responder à imprensa? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Quando é que vocês acham que a imprensa não deve ser respondida? Então, tem uma coisa para dizer para vocês que vocês não vão gostar, mas assim, a imprensa precisa ser sempre respondida. Sempre. Por mais que você não dê uma entrevista, você precisa dar um posicionamento. Se algum veículo de comunicação te demandou, quer saber o que você tem a dizer sobre aquilo, mesmo que seja um assunto espinhoso, uma crise, faça uma estratégia, mas responda. Responda por meio de nota, responda por meio de entrevista gravada, responda. Nunca deixe a imprensa sem resposta. Porque quando você não se posiciona, você dá espaço para que o veículo e para que outra pessoa fale o que quiser a respeito daquele assunto. Você perde a oportunidade de mostrar um posicionamento. E os posicionamentos são importantes. Nenhuma crise, mesmo que você esteja numa situação de crise, deixar a imprensa sem resposta é a pior opção, é a pior coisa que você pode fazer. Gerencie a crise com a imprensa ao seu lado. Mantenha eles informados, dê notícias que sejam relevantes, não enrole o jornalista. Tudo que o jornalista mais quer é uma notícia exclusiva. Ele quer alguma coisa que ele possa dar que nenhum outro veículo tenha. E se você tiver isso para dar para ele, ele vai ser seu amigo. Amigo, cuidado com esse amigo. E nem sempre precisa ser alguma coisa sobre você. Como você está na política, você tem acesso a bastidores, você tem acesso a informações que ainda não estão na imprensa. E eu não estou ensinando vocês a fazer maldade, tá? Eu estou dizendo que quando você tem uma informação que pode ser relevante para um jornalista e que as pessoas não estão se atentando, ou que isso ainda não está pautado, você pode ser a pessoa para ligar para o jornalista e falar, olha, eu tenho esse assunto aqui e eu acho que pode ser do seu interesse. Talvez isso seja uma matéria para você. Nossa, o jornalista vai ficar felizão. E aí ele vai ficar te devendo um favor. Quando você precisar de uma matéria, ele vai sentir o peso. Então, se você fizer isso por ele, quando você tiver algo a dizer, ele vai te tratar com mais carinho.
A gente costuma dizer que isso é alimente o seu dragão, sabe? O jornalista assim, de estimação. É isso. Uma vez por semana vai lá, dá uma pautinha para ele, passa uma coisa exclusiva, mesmo que não seja relacionado diretamente a você. Chama o jornalista para um café, dá para ele uma pauta, dá para ele uma agenda que vai ter dali uma semana, sabe? Isso é um bom relacionamento com jornalistas. E uma outra coisa importante, né? Tem político que assim, é sisudo, né? Assim, tá sempre meio mal-humorado e tal. É importante você ter um bom relacionamento com jornalistas, então seja educado. Mesmo com aqueles jornalistas que a gente sabe que são sacanas, que estão ali sempre para fazer perguntas que são maliciosas, que tem sempre alguma coisa por trás, seja educado. Porque os outros jornalistas estão vendo. E jornalista é um bicho mais corporativista do que político e motorista de Uber. Vai por mim. Se você destratar um, os outros todos se levantam contra você. Então, respeite todos os jornalistas, trate todos com educação. Seja simpático, seja empático. Viu que o jornalista está meio agoniado, não está sabendo fazer uma pergunta, ajuda ele, sabe? Então, isso é uma coisa bacana também e que ganha muito o jornalista. Você viu que ele não está sabendo muito bem sobre o assunto? Dá uma pausinha ali na entrevista, sem estar gravando, e fala, olha, deixa eu te explicar, eu acho que você não entendeu isso aqui, e tal, e aí começa, grava de novo, sabe? Isso é muito legal, e é uma coisa que o político pode fazer, que o entrevistado pode fazer. As pessoas têm... Isso é uma coisa engraçada, né? Os políticos... Para prestar atenção, eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas quando o político vai lá para o quebra-queixo, né, montou o quebra-queixo, os jornalistas estão todos aqui e tal, tem um desespero para responder, que é um negócio louco, assim. O jornalista mal acabou de fazer a pergunta, botou o microfone, o político nem respira, ele já... Não precisa ser assim, gente. O político pode respirar, é no tempo dele. Os jornalistas estão ali, estão montados. Fez uma pergunta, respira, organiza a linha de raciocínio e responde com tranquilidade. Não precisa ser um bate-pronto, uma coisa naquele, sabe, é meio desesperador. Eu tenho alguns vídeos disso, é muito engraçado. Então fica essa dica, não precisa ser uma coisa tão abrupta. Acostumem o entrevistado de vocês, o assessorado de vocês, a respirar. Até porque isso faz com que ele ganhe tempo para pensar numa resposta melhor. Beleza? E aí agora é uma dica do coração. Por quê? Eu falei agora há pouco, né, que para você tornar o jornalista seu amigo. E fiz assim, entre aspas. Por quê? Jornalista não é amigo. Repete comigo. Jornalista não é amigo. Por quê? Às vezes as pessoas ficam muito próximas dos jornalistas e esquecem que a prioridade dele é um furo. É ter uma informação e dar uma informação que nenhum outro veículo tem. Então, às vezes, você está ali conversando com ele desligou o gravador, e aí você fica à vontade, fala, não, poxa, não está gravando mais, nem no gravador, nem na câmera, vou trocar aqui uma ideia com o jornalista. E aí você deixa escapar alguma coisa que aquele jornalista não deveria saber, que aquilo não vai ser estratégico para você, ou é uma coisa que pode te prejudicar, é uma coisa que você não gostaria de ver publicada. Então, muito cuidado com essa relação, muito cuidado. Encontrou um jornalista num restaurante, chamou para um café, ou até mesmo numa pauta, ele começou a conversar com você, falou, desliguei aqui, vamos conversar e tal. Cuidado. Tudo o que você disser pode e será usado contra você. Às vezes nem com a intenção de ser contra você, mas apenas pelo interesse jornalístico de publicar algo que seja interessante e que os outros jornalistas e os outros veículos não tenham. Então, lembre-se disso. Jornalista não é amigo. Tá, Fabi, tá bom. Você já deu dicas, você já falou como é a especificidade de cada mídia, mas como é que a gente prepara o nosso assessorado para dar uma entrevista? Quais são as etapas de preparação para uma entrevista? Eu vou dar para vocês saberem certinho o que é importante uma pessoa que vai ser entrevistada saber e ter. Primeira coisa, um objetivo. Ninguém sai para dar uma entrevista sem ter um objetivo de comunicação. A gente fala muito isso. Todo ato de comunicação precisa ter um propósito. E com o relacionamento com a imprensa e com as entrevistas, não é diferente. Assim, não é porque você teve um espaço num veículo que você vai lá para falar o que eles querem que você fale. Não, você precisa ter um objetivo claro. O que eu tenho para dizer? Quem é esse público? Qual é a audiência? Quem é a audiência desse veículo? Para quem eu vou estar falando? E o que eu tenho para dizer para esse público? E aí, com base nisso, você formula o que você tem a dizer. Qual que é o seu objetivo de comunicação para aquela entrevista? E aí, mais algumas coisas importantes na preparação. Saiba qual que é a pauta do dia. Se for uma entrevista quente, né, uma entrevista que vai ser veiculada naquele mesmo dia,
ou que vai ter repercussão sobre coisas do dia, saiba qual é a pauta do dia. Dê uma olhada nos jornais, nos outros jornais, em todos os jornais, os principais jornais da cidade. Vê o que está manchetado, dá uma olhada na internet antes de ir para a entrevista, vê se não estourou alguma coisa que você pode ser perguntado sobre isso. Então, esteja preparado para isso. Treine essa mensagem que você tem a dizer. Esse seu objetivo e essa sua mensagem-chave, treine em casa antes de ir para a entrevista. Qual que é a minha frase? O que eu quero que saia nessa matéria? E treine em casa, treine com o seu assessor, treine sozinho no espelho, mas não vá despreparado. Lembrando que o que mais o jornalista quer é alguma informação que os outros veículos não tenham. Então, tenha dados. O jornalista adora número. Então, se você tiver número, informações, dados, coisas para ilustrar aquela matéria, passe para ele durante a entrevista, né? Fale dos números, mostre esses dados novos. Dê a ele uma informação que ele não tem nessa entrevista. Por mais que você já tenha acertado ali qual vai ser a pauta e tal, dê uma informaçãozinha a mais que ele ainda não tinha. Isso é bom, isso ajuda no relacionamento e faz com que a sua entrevista tenha maior chance de sair na íntegra, né, se não for uma coisa ao vivo. E aí, além de você se preparar para o que você quer dizer, para o que você tem a dizer, você precisa se preparar para as possíveis perguntas capciosas que vão vir. Você já estudou qual que é o veículo, o perfil do jornalista, sabe mais ou menos se é um jornalista malandro, se é um veículo de oposição, que tende a fazer alguma pergunta que vai te deixar desconfortável. Então, mapeie esses assuntos, mapeie essas possíveis perguntas e esteja preparado para responder. Isso vai fazer com que você não fique nervoso numa situação, numa entrevista, seja ao vivo, seja gravada, que você não passe insegurança para o jornalista. Então, essa é uma das formas de se preparar. Prepare-se para o que você quer dizer, para o que você tem a dizer, e prepare-se também para aquilo que você não gostaria de falar, mas que você pode ser perguntado. E aí um pouquinho do que eu já falei, mas só repassando, para vocês não esquecerem. Essas coisas é bom vocês anotarem, para quando vocês forem fazer uma entrevista, forem preparar alguém, vocês terem isso em mente. Às vezes na correria, porque o dia a dia do jornalista, do assessor de imprensa, do assessor de comunicação, ela é muito atribulada, as coisas vão acontecendo e ele vai só apagando o incêndio. E ele esquece dessa preparação. E isso pode colocar o entrevistado numa saia justa. Pode gerar uma crise que, se ele tivesse se precavido, se ele tivesse se preparado antes, isso não aconteceria. Então, algumas outras dicas para você se preparar para a entrevista. Primeira coisa importante, além de você saber quem é o público, estude o veículo. Veja as matérias que já saiu, conheça o perfil. Saiba qual é o tipo de entrevista. A gente viu que cada mídia tem vários tipos de entrevista. Então, se é para o impresso, vai ser uma matéria de capa, vai ser uma matéria do final de semana, vai ser uma entrevista ping-pong. Quem mais vai ser ouvido nessa matéria? Isso são informações importantíssimas para você saber onde você está pisando, para você saber o que você vai dizer. E, além dessas informações, as informações básicas, para você deixar o seu entrevistado tranquilo. Então, aonde, quando vai ser, onde, que horas, quem mais vai participar, com que tipo de roupa ele tem que estar vestido. Isso é uma coisa importante também, porque ele tem que estar adequado para a situação. Se é um jornal na TV, ele precisa estar mais composto, mais bem vestido. Se é uma coisa na rádio, ele pode estar mais informal. Então, essas são informações importantes também que vão deixar o assessorado de vocês mais tranquilo na hora de chegar para uma entrevista. O entrevistador, falar para o seu entrevistado quem é o entrevistador, dar o nome da pessoa para ele, qual que é o perfil, o que ele costuma falar, se tem alguma coisa que para o dia é importante. Então, uma coisa que é comum. Às vezes o seu entrevistado vai num programa em que o entrevistador está fazendo aniversário. É elegante, se ele estiver num estúdio e for ao vivo, parabenizar aquele jornalista pelo aniversário, por aquela data, né? Então, são esses detalhes que vão ajudando a construir uma relação melhor com os jornalistas e com os veículos de comunicação. Então, sempre chame o entrevistador pelo nome. Se for um programa em que tem a participação do ouvinte ou do telespectador, anote, chame o telespectador pelo nome. Isso gera empatia, isso faz com que a pessoa, poxa, ele teve a atenção de gravar o meu nome, de responder a pergunta diretamente para mim. Então, isso ajuda a construir relação, mostra atenção, mostra carinho, mostra empatia, e é importante. Eu costumo, quando eu vou preparar algum cliente meu para entrevista, eu faço um briefing. Com o perfil do veículo, com o perfil do jornalista, com as principais pautas que a gente tem interesse de falar, com as frases-chave que ele precisa dizer,
com as informações principais, por exemplo, quem é quem dentro do programa, quanto tempo o programa tem de duração, o horário do programa, aonde vai ser exibido, quem é o público daquele programa. Tudo isso vai num briefing. A pessoa ela até se abre mais. É muito comum, eu percebo muito isso. Eu dou media training e é muito comum o político reclamar assim para mim, pô, mas eu vou para as entrevistas vendido. Eu chego na entrevista, eu não sei o que vai ser perguntado, eu não sei o que eu tenho que dizer, eu não sei nem quem é o jornalista. E aí, muitas vezes, por não ter essas informações, o político acaba, não quero mais dar entrevista. Eu não vou dar mais entrevista porque eu não quero mais ficar vendido. Ou o político só é acionado para apagar incêndio. Isso é muito comum com o secretário. Não tem uma imprensa proativa, não tem essa questão do briefing, de fazer esse relacionamento com jornalistas, e ele só é acionado para apagar incêndio, ele só entra quando é crise. Aí ele não quer, ele não tem vontade. Posso garantir para vocês que se vocês começarem a preparar esse material, esse briefing prévio, entregar na mão do político, entregar na mão do assessorado de vocês, ele vai se abrir mais para as oportunidades com a imprensa. E se vocês mostrarem o resultado disso, quantas pessoas ele consegue atingir, como é importante ele estar ali naquele espaço, ele vai querer dar mais entrevistas, ele vai ajudar mais no trabalho de vocês. Uma outra coisa que as pessoas também não se atentam. Ninguém é obrigado a saber sobre tudo e a falar sobre tudo. Claro que a gente espera que, se for um secretário de saúde que vai estar dando uma entrevista, que ele saiba falar sobre os temas abordados, sobre pandemia, sobre vacinação, enfim. Mas o político pode e deve, quando ele não sabe ou quando ele não tem uma informação, dizer que ele vai apurar. Isso não é um problema. Ele pode simplesmente dizer, olha, eu tenho responsabilidade com a população, eu não tenho essa informação aqui no momento, eu vou procurar essa informação, eu vou apurar, ou eu vou pedir para a minha assessoria verificar, fiscalizar, e eu volto para falar com vocês sobre isso. Isso é ótimo, porque demonstra preocupação, demonstra que ele está atento, e ainda gera uma pauta para o dia seguinte, para um outro momento. Então, ninguém é obrigado a saber sobre tudo. Então, se mesmo depois desse briefing, dessa preparação, tiver alguma pergunta que ele não sabe responder, ele pode dizer isso. Ele pode dizer, olha, eu não tenho essa informação nesse momento, eu tenho responsabilidade com a população, eu não vou dar aqui um dado que eu não tenho certeza, eu vou apurar e volto para dar para vocês. Ou vou apurar e mando para vocês darem a devolutiva no ar. Enfim, ele pode dar isso, independente do meio. Tanto na TV, quanto no rádio, quanto na internet. Isso funciona para todas as mídias. Tá? As pessoas acham que tem que ter tudo de cabeça. Não precisa. Não é um problema o político ter um papel com as anotações principais, principalmente se forem números. Números, dados, coisas que ele não pode esquecer de falar. Se for na TV, às vezes fica um pouco mais feio, mas ele pode recorrer a isso. Se for, por exemplo, no estúdio, ele pode... Gente, deixa eu só pegar aqui meu celular, porque tem alguns dados que são números, eu não tenho de cabeça. E ler os números, não há um problema nisso. Se for uma entrevista na rádio ou até um podcast na internet, ele pode ter um papelzinho, sim, com as informações principais. Não é uma cola, ele não vai ler aquilo literalmente, né, pegar e ficar lendo, mas são pontos para ele lembrar, coisas que ele não pode esquecer, números que ele precisa falar, coisas que às vezes são difíceis de gravar. Então, ele pode ter esse papelzinho lá com as referências. Eu gosto muito de fazer isso também, porque às vezes o político está com muita coisa na cabeça, ou o jornalista faz uma pergunta muito ampla, que vai para um outro assunto, que não é o que a gente quer falar, para o político lembrar de puxar para a pauta dele. É ele que comanda a pauta dele, principalmente se ele estiver numa rádio ou num podcast. Eu costumo falar isso, assim, que toda oportunidade é uma oportunidade para você dizer o que você quer. Então, se você souber o seu objetivo, qualquer pergunta que o jornalista ou até mesmo que o eleitor fizer, você vai saber responder e vai responder com o que você quer dizer. Quando você está preparado, toda oportunidade é uma excelente oportunidade de dizer o que você tem a dizer para aquele público. Acho que a maioria de vocês aqui é jornalista, a gente tem uma tendência, né, a vir do jornalismo, porque quando começou a comunicação política lá atrás, só existia basicamente o assessor de imprensa. A gente tinha uma comunicação que era de mão única, e o único meio de falar com o eleitor era por meio da imprensa, por meio de cartinha que os políticos mandavam, né, em ocasiões específicas, tipo aniversário, Natal, Dia das Mães, e na própria campanha eleitoral, com os panfletos, com essas coisas. Quando a gente começou a comunicação política lá atrás, era assim. Então, acredito que a maioria de vocês seja jornalista. Só que na faculdade, eu não sei se isso mudou, na minha época, eu não sou tão velha, mas já tem um tempinho,
a gente não tinha matéria específica sobre assessoria de imprensa. A gente só tinha uma disciplina, são 4 anos de curso, eu acho que só tinha uma disciplina sobre assessoria de imprensa. Então, a gente aprende meio que fazendo, no exercício. E aí, o que eu quero compartilhar com vocês é um pouquinho do que eu considero que é o papel do assessor de imprensa. Porque para o entrevistador, para o nosso assessorado fazer uma boa entrevista, ele precisa que o assessor de imprensa tenha feito um bom trabalho, tenha feito o trabalho dele. Parte do bom desempenho de qualquer pessoa entrevistada tem relação direta com a preparação anterior. E é uma responsabilidade muito grande do assessor de imprensa, do assessor de comunicação hoje, que na maioria das equipes, o assessor de imprensa ele não é só assessor de imprensa, ele virou um equipe, faz a parte do marketing, faz rede social, faz roteiro para o YouTube, escreve matéria, faz de tudo. E aí é muito corrida a vida e acaba esquecendo de coisas que são importantes. Então, é papel do assessor de comunicação zelar pela imagem do assessorado, como um todo. A roupa, a aparência física, se a barba está bem feita, se o cabelo está limpo, se está com uma roupa adequada para a ocasião em que ele vai, o discurso, fazer uma boa pesquisa quando ele for... Porque tudo, a comunicação política, ela é muito interligada. Então, todo ato de comunicação, ele pode ter uma reverberação na imprensa. Então, se o seu político falar alguma bobagem no discurso, você vai ter uma crise de imprensa. Então, é mais fácil você preparar ele para fazer um bom discurso. Faz uma pesquisa legal, escreve um discurso com narrativa, com storytelling, com coisas que de fato vão impactar o público-alvo, a população, o eleitor dele, porque isso faz com que você possa usar em vários outros canais. Então, isso também é um papel do assessor de comunicação. Então, vamos lá, gente. Qual que é o papel do assessor de imprensa? O papel do assessor de imprensa é preparar a pessoa que vai ser entrevistada, o político, o candidato, o que seja. Então, esse assessor de imprensa precisa preparar esse briefing que eu falei para vocês, saber quem que é o veículo, o perfil do veículo, saber quem que é a pessoa que vai entrevistar o seu candidato, o seu assessorado, definir a linha de discurso, né? Porque não é só definir a pauta, mas é definir de que forma aquela pauta vai ser passada. Isso também é uma questão importante. Gente, linha narrativa é uma coisa incrível. Assim, uma palavra fora do lugar muda todo o contexto. Então, escolha as palavras, né? E oriente o seu assessorado sobre a palavra certa para usar no momento certo. Quem é da comunicação tem essa leitura, ou pelo menos deveria ter, né? Não só no discurso, nos roteiros, nos textos dos posts, mas também nas entrevistas. Oriente o seu assessorado sobre o que ele deve ou não dizer, qual palavra é melhor usar para aquele momento, para aquele público. A construção da narrativa é muito importante. Às vezes você perde um espaço importante porque você botou uma palavra que não era a melhor palavra. E aí, às vezes, a tua entrevista vai ser derrubada por conta disso. Então, esses detalhes são importantes. A linha narrativa, qual palavra usar, como chamar determinado tipo da população, né? Tudo isso, assim, o detalhe, a comunicação ela é feita no detalhe, para a gente não esquecer. O papel do assessor de imprensa, cuidar da imagem e da reputação do candidato, eu falei para vocês. Saber quem serão os entrevistados, né? As pessoas que vão estar no estúdio, que vão estar na entrevista, se tem mais alguém que vai ser entrevistado para aquela matéria. Saber exatamente qual que é a pauta e o tempo que o seu entrevistado vai ter para falar sobre aquele assunto. Saber quando aquela matéria vai ao ar, quando aquela matéria vai sair no jornal, porque nem sempre que você dá uma entrevista é para o mesmo dia, às vezes aquilo vai sair na semana que vem, ou às vezes aquilo vai sair dali a 2 dias. Então, isso é um cuidado também. Se a matéria não for a matéria do dia, ou se for uma matéria temporal, seu entrevistado, por exemplo, não pode começar com um bom dia, ou com um boa tarde, ou com hoje tal coisa. Então, esses detalhes precisam estar atentos, porque isso derruba a entrevista. Às vezes você perde um espaço em um veículo bacana por conta desses pequenos detalhes. Tá? Ainda aqui sobre o papel do assessor de imprensa. Levantar dados, propor pautas e produzir conteúdos, acompanhar os noticiários. O assessor de imprensa é a pessoa que deixa o político, o assessorado, informado sobre o que está acontecendo. Sobre coisas pelas quais ele pode ser perguntado na rua, sobre coisas que ele deveria saber e que por conta da correria do dia a dia ele não está atento. Esse é o nosso papel, manter o nosso assessorado informado. Mandar para ele as notícias, ele precisa saber o que está acontecendo. Ele não pode ser pego de surpresa.
conhecer o perfil dos veículos e jornalistas, fazer o relacionamento com jornalistas e influenciadores, saber qual o melhor produto vender dentro de cada pauta. E aí eu vou dar 3 técnicas para vocês de entrevistas que são importantes, principalmente para sair de saia justa, de situação meio desconfortável. Primeira delas, viu que o jornalista é malandrão, está no quebra-queixo e ele fez uma pergunta que tem uma malandragem, que ele quer que você responda alguma coisa para puxar por um gancho que não é o que você tem interesse, você vira para ele e fala: desculpa, eu não compreendi a sua pergunta. Você pode reformulá-la? Você pode reformular a pergunta? Por quê? E aí um cuidado, não adianta você pedir para ele repetir, tá? Não é dizer, eu não escutei, você pode repetir, porque isso não tem efeito. Tem que ser, eu não entendi. Você pode reformular a pergunta? Por quê? Se o jornalista tiver com uma malandragem, ele vai saber que você sacou a malandragem dele. E aí ele vai ficar com receio de continuar a malandragem. Mas se ele continuar a malandragem, você vai ganhar tempo para pensar e reformular uma linha de raciocínio que você responda a algo que atenda à pergunta que ele fez, mas que não seja prejudicial para você. Se ligou na diferença? Então, tem malandragem? A pergunta é: desculpa, eu não entendi. Você pode reformular a pergunta? Essa é a primeira. A segunda técnica que eu costumo dar é o seguinte: use a hierarquia da informação. Fale o que é mais importante para você primeiro. Então, se você vai ter ali um bloco com 3 perguntas, aproveite para falar a primeira coisa, a coisa mais importante para você primeiro. Uma coisa que acontece muito, que é muito comum, e que os jornalistas, que os políticos não aproveitam isso. Quando você vai para uma entrevista, seja ela quebra-queixo, ou seja até em estúdio isso é um pouco mais difícil, mas também dá. Se o entrevistador te dá bom dia, boa tarde, abre a fala para você, você não precisa esperar que ele te faça uma pergunta para falar o que você quer. A mesma coisa no quebra-queixo. Os jornalistas montaram o quebra-queixo, você se posicionou para falar. Quando eles fazem o valendo, você já pode dizer o que você tem a dizer. Você não precisa esperar ser perguntado. Isso é uma dica de ouro também que poucos políticos fazem, que poucos assessorados ensinam. Né? Você não precisa esperar o jornalista te fazer uma pergunta para você dizer o que você tem a dizer. Se eles já estão num quebra-queixo, é porque eles já têm interesse no que você tem a dizer. Então, comece dizendo. E aí, depois, eles vão fazer as perguntas. Mas, pelo menos, o que você tinha a dizer, você garantiu que vai estar lá, que vai entrar. Beleza? E a terceira coisa é, use frases curtas. Mesmo que você esteja na rádio, seja conciso. É muito difícil, em qualquer um dos meios, mesmo até na internet, que você tem mais espaço para falar, quando você é muito prolixo, a chance de você errar ou de ser mal interpretado é muito grande. Então, seja direto, faça frases diretas, curtas, que sejam inteligíveis para as pessoas, né? Quando você é muito prolixo, você tem uma chance enorme de abordar e acabar falando algum assunto que você não queria que estivesse ali. Então, concentre-se em dizer só aquilo que você quer. Foque no que você tem a dizer. Uma outra coisa muito comum também, que eu vejo demais acontecer, gente, as pessoas não estarem atentos para o ambiente em volta. Nem sempre você vai estar no estúdio, nem sempre você vai estar na sala da sua casa ou no gabinete, num ambiente controlado. Então, eu vejo muito acontecer. A pessoa está lá pronta para dar uma entrevista, começa a gravação e aí surge um carro passa, um caminhão passa, liga uma máquina, sobe uma música. Se isso acontecer, pare a entrevista, se ela for gravada, tá? Pare a entrevista, espere o barulho passar ou peça para alguém desligar o som e aí você recomeça. Por quê? Primeiro, porque isso vai tirar a sua atenção. Provavelmente você vai desfocar do que você tem a dizer e você pode perder a sua linha de fala. Segundo, tanto para a TV quanto para o rádio, se houver um ruído muito grande, essa entrevista não vai ao ar. Então, fique atento a isso. Começou algum barulho? E isso vale também, gente, eu vejo muito isso também em canal de YouTube e até nas redes sociais dos políticos, sabe? O povo não grava com lapela, esquece de lapelar ou não usa o microfone, sei lá por quê. Enfim, R$100, gente. Tira o escorpião do bolso, compra um diabo de um microfone de lapela. Mas, enfim, foque nisso, assim. Ruído, começou um ruído, tem um barulho, para a entrevista, espera o barulho passar ou desliga o que te pede para desligar o que tiver de som e aí recomeça a entrevista.
Eu vejo muita gente perder entrevista e muita entrevista ficar sem qualidade por conta desse simples detalhe, por conta dessa bobagem que poderia ter sido resolvida na hora. É muito comum o político, na hora que vai dar uma entrevista, ele não saber para onde olhar. Em geral, se tiver um quebra-queixo, ele olha para a câmera. Se tiver uma repórter aqui do lado fazendo a pergunta, ele pode, na hora que a repórter fizer a pergunta, ele olha para a repórter, escuta a pergunta e na hora que ele vai responder, ele volta de novo para a câmera. E aí responde olhando para a câmera. Quando está numa entrevista quebra-queixo, que tem várias câmeras, se o político tiver a habilidade, nem todos têm, isso vem com muito tempo, com experiência, se ele tiver a habilidade de conseguir reconhecer o câmera ou a câmera, né, porque às vezes ele conhece quem é o cameraman ou ele conhece a câmera de cada emissora. Se ele conseguir olhar para a câmera da emissora, da repórter que fez a pergunta, melhor ainda. Se ele não conseguir fazer isso, só olha para a câmera, olha na direção da câmera, que já está de bom tamanho. Outra coisa muito comum que as pessoas esquecem de fazer, tanto na entrevista quebra-queixo, quanto em estúdio, gente, terminou de falar, não abaixa, não olha para o lado, não já sai, vira as costas. Termina a fala e espera ali uns 3 segundinhos, uns 5 segundinhos pelo menos, para depois se mexer. Porque isso dá tempo de corte. Quando você vai para a edição, as pessoas que estão na edição para o vídeo precisam ter um espaço para conseguir cortar a sua fala, senão você vai aparecer no vídeo tipo, saindo ou olhando para baixo, ou com a cabeça assim, tá bom? Então isso é mais uma dica aí de uma coisa que costuma acontecer com frequência. O trabalho acaba quando a entrevista é concedida? Não, você ainda tem muita coisa para fazer. O que você precisa fazer? Primeiro, acompanhar para ver se a matéria realmente saiu, se a entrevista realmente foi ao ar. E depois você precisa ver quais os desdobramentos você pode dar para aquele conteúdo. Na maioria das vezes, você pode usar nas suas redes sociais, você pode usar aquilo como pauta num outro veículo que não deu. Então, além de acompanhar o veículo para o qual você deu a matéria, você deve acompanhar os outros veículos, porque pode ser que eles não tenham dado aquilo ou não tenham ouvido você como fonte. E aí você consegue continuar reverberando aquele assunto. Então, use a entrevista que você deu, a matéria que saiu, nos seus próprios canais como conteúdo e fique atento em outras oportunidades de entrevistas que você pode ter sobre aquele mesmo assunto. O político, normalmente ele faz carreira. Ele começa como vereador ou como deputado estadual, depois vai para federal, depois para senador. E o que eu vejo muito acontecer é as pessoas não constroem os seus próprios acervos. Então, essas entrevistas que foram concedidas, elas precisam ser arquivadas, elas precisam ser salvas, ser catalogadas, para você usar futuramente na campanha, para você usar como legado, para mostrar o legado das coisas que você fez naquele mandato ou naquela época em que você estava com um determinado cargo. Então, isso é muito importante. Tenham acervo, guardem essas entrevistas, todas elas, as de vídeo, as impressas, salvem o link, salvem o PDF da página. Isso é importante e vai ter utilidade mais para frente. E aí agora a gente já está encaminhando para o fim, eu vou dar as dicas da Fabi. Vamos lá para algumas dicas. A primeira delas eu já tinha comentado aqui com vocês antes. Chame sempre o entrevistador pelo nome. O entrevistador e o ouvinte ou o telespectador. Chame as pessoas pelo nome. Isso demonstra respeito, demonstra atenção e gera empatia. Aproveite as oportunidades que você tiver. Na TV é mais difícil de fazer isso, mas você consegue fazer isso na rádio e você consegue fazer isso na internet também, nos programas de podcast, principalmente nos que são transmitidos ao vivo. Aproveite as oportunidades para divulgar os seus canais. E aí, o que são os seus canais? Não são só suas redes sociais, gente. Lembra? Cadastro é muito importante. Divulgue o seu número do WhatsApp. Chame a pessoa para fazer parte da sua lista de transmissão. Dê o endereço do seu site. Coisas que sejam fáceis das pessoas anotarem e que elas vão ter ali acesso a você com mais facilidade. Então, principalmente, WhatsApp, site e, se der tempo, redes sociais. Tá? Mas lembre-se de aproveitar esse espaço, essa oportunidade, para trazer mais gente para te seguir. E aí tem uma dica de ouro. Não fale sobre assuntos que você desconhece. Se você não tem domínio sobre determinado assunto, não entre naquela pauta. Não invente coisa, porque isso vai ser pior e você vai ter consequências disso. Outra coisa importantíssima, pelo amor de Deus, não mente para jornalista. Se você mentir para um jornalista, acabou o seu relacionamento com ele. Ele nunca mais vai confiar em você e você pode prejudicar de uma forma muito grave um profissional. Em geral, os jornalistas confiam aos políticos o que a gente chama de off. O
que são informações que são passadas sem que o político revele o nome dele, né? Sem que ele assuma que ele passou aquela informação. E quando você tem essa relação com o jornalista, isso é muito bom, porque ele confia em você, você confia nele e você tem um espaço com ele, né? Se você está sempre ali alimentando ele, quando você precisar emplacar uma nota ou uma notícia que é sua, ele também vai te ajudar nesse sentido. Mas jamais, em hipótese alguma, minta ou diga coisas das quais você não tem certeza absoluta. E cuidado, porque tem muito político sacana. Às vezes, eu já vi isso acontecer, tá, gente? Por isso que eu estou falando aqui. Tem político que sabe que um outro determinado político tem um bom relacionamento com jornalistas. Ele já sabe, ele já manjou que aquele político ali é o político que passa as pautas, que dá uma vazadinha nas coisas que saem nas reuniões. E ele pode, e já aconteceu, eu já vi isso acontecer, plantar uma coisa que seria uma pseudonotícia e falar para esse político para ele se queimar com o jornalista. Ele inventa uma coisa, fala para esse político vai lá e bate para a imprensa, bate para o contato dele, que é jornalista. E aí o jornalista dá aquilo como verdade. E aí ele explodiu a relação dele. Então, tenha esse cuidado também, tanto os políticos quanto os assessores. Chequem as informações, verifique toda a informação. Teve uma coisa recente que aconteceu, eu não sei, porque eu não acompanho, eu não era fã da cantora, mas foi uma cantora de uma banda, ela estava muito doente, estava internada na UTI, e um político fez um post dizendo que ela tinha falecido, lamentando o falecimento da pobre da cantora. Olha a porcaria que isso virou. O político teve que se retratar com os fãs, com a imprensa. Pô, uma coisa assim que não tinha a menor necessidade de acontecer. Não foi uma coisa proposital, mas foi um erro que custou um desgaste de imagem. Então, cheque todas as informações. Não passe nada para o jornalista que você não tenha certeza absoluta. Isso vale tanto para essas pautas em off, quanto para suas próprias pautas. Se você não tiver certeza dos números, se você fez a checagem e os números não batem, não forneça esse número, não dê esse dado, porque isso vai te gerar um problema mais na frente. E aí, uma última leva de dicas, postura e palavreado. A gente tem políticos que têm o hábito de falar palavrão, ou até de falar expressões que são incompreensíveis para um determinado segmento da população. Então, cuidado com o linguajar. Use uma linguagem que seja coerente com o público para o qual você está falando. Isso é muito importante. Sempre que você puder, prefira espaços controlados, ambientes em que você consiga estar concentrado para dar aquela entrevista. Isso vale tanto para entrevistas tete-a-tete com o jornalista, quando ele está na sua presença, que ele vai até o gabinete ou que você vai até o estúdio, quanto também quando você concede entrevistas por telefone. Hoje isso é muito comum. Políticos serem entrevistados por telefone, às vezes até mandarem áudios, né, por WhatsApp respondendo os jornalistas. Tome cuidado com os ruídos que entram nessa conversa, né? E tome cuidado também para você não ser interrompido, não ser, quando você está com um jornalista na linha, para que você não seja interrompido e isso te atrapalhe. E também, que também eu já vi isso acontecer, se certifique que ninguém vai entrar e falar com você coisas que o jornalista não deveria ouvir. Eu presenciei cenas assim, eu estava no gabinete do governador, estava com ele acompanhando uma entrevista, ele estava dando uma entrevista por telefone com a jornalista no Viva Voz, e entrou um desavisado no gabinete e já entrou falando, governador, não sei o que, nananana. Olha a saia justa. Na mesma hora eu tirei o botão do Viva Voz, pedi desculpa para o jornalista, que entrou uma pessoa na sala que o governador precisava atender, a gente quase matou a criatura, tirou ela da sala e a entrevista seguiu. Então, tenham esse cuidado, tá, gente? Porque o jornalista é o bicho mais atento que vai existir. Ele escuta tudo, ele vê tudo, e qualquer situação é uma oportunidade para ele de conseguir um furo. Tá? Estejam atentos a isso. Pessoal, essas foram algumas das dicas que eu separei para dar para vocês, para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Eu vou deixar aqui com vocês na apresentação o meu site e as minhas redes sociais e o meu WhatsApp. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se querem alguma pergunta que não ficou esclarecida aqui, podem entrar em contato comigo, que eu respondo para vocês. Espero que tenha sido útil, que tenha ajudado vocês. Até uma próxima. Obrigada.